Agora, Ale, assim, é impossível a gente ficar aqui dando exemplo de tudo que dá para fazer, né? Porque Impossível. é ilimitado Impossível. as possibilidades. Um único sensor, se a gente pegar um único sensor que, sei lá, balança, para dar um bem besta, não estou falando de giroscópio, não estou falando de sensor, de gás, nada, balança. Balança no lixo da cidade de São Paulo. Boa, vamos lá, cidades inteligentes. Balança no lixo da cidade de São Paulo. Hoje, o modelo de contrato que qualquer prefeitura tem para sua coleta de lixo, você paga para a empresa por tonelada que o cara coletou. Será que seria possível pegar algum tipo de Quem é que vai dizer quanto ele coletou, né? Será que seria possível pegar um tipo de balança inserida dentro do caminhão, em que o eixo da mola vai se distorcendo, conforme você tem mais lixo na caçamba ou não, e mandar essa informação em tempo real, sabendo aonde o caminhão está circulando e quanto lixo aquilo está sendo feito? Cava, há coisa de uns 12 anos, eu fui para São Francisco e eu quase fui preso em São Francisco por conta de uma balança numa lixeira. Eu cheguei lá numa lixeira e tinha um painel solar naquela lixeira. Eu falei, cara, por que tem um painel solar numa lixeira de rua? Eu peguei e forcei a lixeira para abrir. E eu descobri que eles tinham colocado um sensor naquela lixeira em que você começava a medir volumetricamente por peso quanto lixo havia sido. Eu peguei a lixeira, tirei uma foto e depois fui pesquisar. Era uma empresa que vendeu o serviço para a Prefeitura de São Francisco, em que ele sabia em tempo real aonde a lixeira estava cheia ou não, e isso fazia com que ele otimizasse a coleta de lixo. Ele não ia numa lixeira que estava vazia e que poderia guardar um pouco mais. Ele fazia uma rota muito mais econômica para a prefeitura em termos de você saber. Agora, se esse dado não chega para a prefeitura, ela faz uma rota burra. Ela vai pegar e passar em todas as lixeiras, mesmo aquelas que precisam, aquelas que estão transbordando e que não foram limpas, porque o cara não passou ainda. A mesma coisa se aplica com o caminhão de lixo, a mesma coisa se aplica com a balança. Putz, a gente podia falar algumas horas aqui sobre isso. Eu acho que é legal a gente pegar um exemplo só. Muito bom esse cara. Não é, cara? Pelo amor de Deus. Bom demais esse. Eu não sei, eu não vou lembrar o nome dele, mas é o que tem, Caramba. é o que tem bacon. Mas, ó, eu gosto de pegar só um sensor para mostrar como realmente o negócio é limitado. Então, vou dar mais 2 exemplos de sensor. A gente já tem em São Paulo aqui, imagino que tem em muitas cidades, aquele sensor de onde passa carro para aplicar multa. O loop de corrente. Porque, assim, passou aqui, passou ali, ele mede a velocidade, e aí, pô, esse cara tá acima da velocidade, vou dar uma multa nele. Você tem cidades hoje que usam esse sensor para colocar um farol de entrada nesta estrada ou nesta avenida. Porque os caras sabem o seguinte, que ó, se o carro entra na hora errada, o cara que tá na estrada tem que dar uma brecadinha, o cara de trás dá uma brecadinha, isso vira uma bola de neve e aumenta o trânsito. Então o que ele faz? Ele sabe aonde o carro tá passando, ele fala assim, agora é o momento de alguém entrar. Ele abre o farol, o cara entra, não para ninguém. Esse é um exemplo com a balança. Outro exemplo de balança. Tem muito lugar no varejo hoje que está colocando balança embaixo dos produtos para saber quando o produto acaba. Porque se você bota lá um monte de Gatorade ali, você sabe o peso de um. Então vai falar assim, ó, tá chegando próximo do peso de um, então tá acabando o Gatorade, repõe o Gatorade. Você sabe uma outra tecnologia do varejo envolvendo a reposição das gôndolas, que inclusive eu tenho trabalhado com alguns clientes aqui no Brasil. O pessoal usa um sensor chamado Time of Flight. O que é o Time of Flight? Um pequeno laser ou um ultrassom que emite, bate em alguma coisa e volta. Por cálculo de luz, foi e voltou, eu sei a distância. Eles colocam um sensor desse no final da gôndola. Você tirou um Gatorade, aquela gôndola inclinada em que você vai tirando o produto e ele vai escorregando. Você tirou um Gatorade, por exemplo, aumentou a distância. O sensor indica, olha, retirou uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas. Você coloca um trigger, né? Fala, ó, se passar de 5 garrafas retiradas, chegou a hora do meu repositor ir lá recolocar esse cara. Isso otimiza o tempo em gôndola e mais do que otimizar. Tem um outro trick aqui muito importante que é, para a cadeia de supermercado, descobrir que a marca A, B e C é um best-seller. Ou que a marca D, E e F não é um best-seller e eu preciso fazer alguma ação de marketing para esse cara sair mais. Ele está encalhado nas minhas prateleiras. Olha, desde que eu coloquei a marca A e a marca D aqui, a marca A já foi reposta 5 vezes e essa aqui não foi reposta nenhuma. Será que Aí eles começam a ter
a venda dessa posição, né, para o expositor, e isso gera mais recursos para o varejo. Então, o cara do marketing que vai pensar aonde é que ele vai colocar isso, ele pode ter uma base de dados dessa vinda de sensores do varejo para dar não é um chute mais que o cara vai fazer. Não, e outra coisa, pode vir insights interessantes, porque você não sabe muitas vezes de onde esse dado, às vezes é semanal. Uhum. E aí você, pô, mas o meu produto tá vendendo na sexta-feira ou tá vendendo na segunda? Ou meu produto vem de manhã ou vem de noite? Isso pode vir um insight interessante, entendeu? E isso, com a internet das coisas implantada, você tem uma informação praticamente em tempo real. Você tem um mapa de calor da venda, é um sábado, véspera de um feriado, o cara sabe já quem é o produto mais desejado ali naquele ponto. Então, o cara poderia fazer essa análise a cada um mês, olhando como é que foi uma tabelinha preenchida na mão pelo repositor. Agora não, ele dá um clique, ele tem um dashboard bonito em que ele mostra em tempo real o que está acontecendo na cadeia. Isso para o cara que toma decisão, e isso para ele poder fazer um acordo com as marcas interessadas de ter um maior volume de venda, é uma ferramenta poderosíssima. Aí tem um ponto, Cava, que é uma coisa que é meu desejo. Eu vejo... Eu gosto de nerd que ele fica excitado com os dados. Tem gente que não enxerga o valor financeiro disso. Pô, mas é muito claro, vai. Né? O cara fala, não, mas um sistema desse no mercado vai custar 3 milhões de reais. Bichão, esses 3 milhões de reais voltam para você em 2 meses de funcionamento, porque você vai chamar o Gatorade, você vai chamar a Coca-Cola, você vai chamar quem quer que você queira, e você vai dar lá Vou te dar um bom exemplo, cara. O aplicativo do Pão de Açúcar é um ótimo exemplo de plataforma que você conecta um Lé com um CRE ali e... Você não entra na porcaria do aplicativo do Pão de Açúcar sem antes ver quais são as ofertas e você vai direcionado para aquelas ofertas, cara. E você tem toda... A gente está falando agora de pós-pandemia, que os lugares vão ter que ficar mais inteligentes, né? Evento, supermercado, enfim, os lugares físicos vão ter que ficar mais inteligentes. Que as pessoas vão pensar 2 vezes. Por que eu vou nesse evento e não vejo ele online? E isso é uma coisa, cara, que assim, você tem toda a força que você tem no digital, no mundo real. Porque uma Coca-Cola pode falar assim, eu vou fazer essa oferta só para quem está nesta região, só para quem compra Coca-Cola com frequência, só para homens ou só para mulheres ou só não sei o quê. E só essa quantidade, ou seja, tudo aquilo que você tem no digital, você tem no mundo real. Começa a ter uma segmentação tão absurda que nem o caboclo do marketing que estava sentado lá pensando em como fazer a campanha sabia que ele poderia ter esse nível de precisão em acionar o cara correto que ele queria.